Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu tava resolvendo uma coisa aqui. Eu meio que eu já fiz eu já tinha te dito, né, que eu tinha a ideia e tudo mais, eu já fiz toda a pesquisa e tudo mais, só falta mesmo, já fiz até um esboço no Excel, assim, mas não fiz Uhum. a versão final, no caso, assim, tipo, tudo organizadinho e tudo mais. Mas eu até queria ver contigo, em relação, assim, a análise não ficou nada, tipo, muito complexo, assim, sabe? Tipo, o mais complexo mesmo foi foi ter os dados, no caso. Porque a análise em si porque não tem muito que, sabe? Tipo, tu faz um comparativo ali, mas não tem, tipo, nada muito extraordinário, assim, sabe? Mais uma avaliação de... E nesse trabalho mesmo, Pedro, a percepção é bem essa que tu está trazendo, né? O conseguir organizar todos os dados, fazer esse exercício, né, de identificar o problema, a partir do zero, construir. Essa é a proposta mesmo, né? Então, o desafio maior é esse, e a análise vai ser uma análise simples, né? Não, realmente não vai ir muito longe, mas o mais desafiante realmente é fazer esse sair do plano zero, né? Identificar um problema e realmente construir, então, a solução para isso, né? Então, é bem isso o escopo do trabalho aqui de Injeco 2. Né? Se chegasse aí, provavelmente o trabalho deve ter ficado bem bacana. Mas eu posso até se quiser, eu posso compartilhar aqui para tu dar uma Pode olhada. ser os colegas também que já dão uma olhada, né? Não tá nada pronto, assim, eu só larguei mesmo no Excel, assim, só para ver mais ou menos o que que ia acontecer com os valores que eu tinha, sabe? Sim, Deixa eu... Mas eu preciso sim, já da estou te autorização. colocando aqui como co-host. Deu. Ai, não tava conseguindo desmutar aqui. Tá aparecendo o Excel? Tá aparecendo. Aqui, tá, é que eu não, aqui eu só, tipo, trouxe os valores prontos já para Excel, no caso, tipo, aí eu vou ter que fazer todo, tipo, o porquê de onde que surgiram esses valores, no caso, né, mas Sim, no que, trabalho explicar que a é, origem. Né? sim, a origem dos valores. Mas é o que é um investimento em placas solares, no caso, né, para energia eólica, para energia solar, e um poço artesiano, no caso. E, e aí, no caso, tipo, aí faltam coisas para colocar aqui e tal, que eu acabei não manipulando ainda, não fazendo. Mas joguei meio no cru, assim, sabe, para dar uma olhada. Uhum. Aí, no caso, esse primeiro aqui é da energia solar, que aí tu tem um investimento, que é um investimento inicial, e depois tu não tem custos. Então, como a empresa que ela instala, ela te dá todas as garantias por um tempo bom, tu acaba não tendo nenhum custo, assim, o único custo que vai ter, que aí isso que eu não fiz, é uma porcentagem bem pequena do valor da tua conta de luz que tu vai ter que pagar, assim, porque Paga, às vezes a não taxa. supre, então, mas é bem pouca coisa. Aí depois eu vou adicionar isso. É, uma das Aí eu, coisas, pode falar. uma das coisas que é importante também ver sobre a placa depois de um certo período, eu não lembro se são 10 anos ou 15 anos, tu tem uma troca de peças dela. E, e aí Eu muda entre as marcas de placa, mas dá para dar uma olhada na especificação técnica Não, da. deixa eu a simulação que eu fiz eu fiz por uma simulação aqui, daí eu coloquei os valores e ele já te dá, no caso, o quanto que tu tem em cada mês, só que aí ele te dá a economia anual já, que aí Uhum, já é mais fácil de trabalhar, no caso. E sim. aí, outra forma que eu tinha feito foi que eu meio que eu
eu achava que era uma simulação online e aí um cara acabou me chamando e meio que ele fez um orçamento para mim, mas os orçamentos são todos meio que parecidos, assim, então é mais esse aqui como já estava pronto, já estava Uhum. mais de simples acesso, eu usei ele. Tá. E daí tá, fiz aqui as receitas, inflacionei todas as receitas, aí no caso a inflação aqui, a TMA, eu não, tipo, não me prendia a valores muito fixos, sabe? Não, Uhum. só fiz e usei o investimento como colocando ele como um pagamento à vista porque tu tem um bônus, não um bônus, um desconto, mas tu vai pagar quase o dobro do preço se tu for fazer um Uhum. financiamento. Sim. E aí depois fiz o fluxo de caixa normal e já achei o VPL, daí fiz o payback, só que esse payback aqui eu não usei as taxas, fiz o payback normal, daí quando eu for fazer eu vou fazer usando usando o VPL mesmo, usando o payback descontado, né, que aí Uhum. tu acaba descontando. Aí fiz aqui, só calculei a tira e tal, e aqui é o do poço, no caso, que aí tu tem o investimento inicial, só que tu tem uma manutenção, que aí isso é que acaba meio que pesando, assim, tu tem a manutenção e um licenciamento que tu tem que Sim. pagar pro governo para Tá. ter E aí, autorização. e na estruturação do trabalho, tu está explicando a origem desses dados, todos, como é que tu Não, chegou. sim, eu vou explicar, eu vou botar, aí eu vou fazer um PowerPoint, no caso, para Sim. ficar mais organizado, acho. Não, acho que vai ficar E, bem, bem bacana. E aí, e claro, aí, chegar à conclusão sobre a análise dos resultados, né? Que aqui a gente já sim, consegue ter uma ideia. aí fiz o VPL aqui, o payback também, e aí aqui do lado eu fiz meio que o ponto de ficha, né, para ter uma ideia, sabe? Uhum. Mas é isso, sabe? Não tem muito. Vou usar aqui na TMA, vou usar uma parcela de risco, alguma coisa assim, tipo 10% da isso eu queria ver, eu posso usar tipo TMAs diferentes para os dois projetos, no caso, né? Pode. Porque uma coisa que eu tinha visto que, tipo, até nessas simulações que tem, principalmente da energia solar, que eles dizem, assim, que é meio que absurdo, assim, o retorno em 25 anos, o retorno para a mesma quantidade de energia que eu tinha colocado, o retorno que eles mostram, tipo, 600 e poucos mil de Uhum. retorno financeiro. É, Só que como que o que não. eles consideram, sabe? É, geralmente eles fazem análises muito simplistas, assim, não consideram bem o custo de capital, os custos de manutenção, né? Então, às vezes até a gente já levou, uma vez eu participei do Congresso Brasileiro de Energia Solar, com um TCC de uma ex-aluna até, e na sessão econômica, e teve uma rica discussão, assim, sobre isso, né? De as análises serem muito simplistas, a gente tinha feito uma análise bem, bem densa, assim, realmente, no trabalho dela, e foi uma discussão bem bacana com o pessoal mais da elétrica mesmo, até, sobre a necessidade de se incorporar melhor, né, os critérios econômicos nas avaliações que circulam no mercado, principalmente. Mas tá Mas show, agora Pedro. Acho que o trabalho vai ficar bem, bem completo, assim, né? E aos colegas, não sei se os colegas se assustaram ou ficaram tranquilos, né? Mas a ideia é essa mesmo, né? De fazer essa construção completa, né? Das duas análises aqui e claro, avançar para se chegar numa conclusão, numa tomada de decisão no trabalho para apresentar, né? Seja no corpo escrito assim dele, né? Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém sobre. vou te passar aqui o compartilhamento. Obrigada, Pedro. Nada. Tá tranquilo, gente? Então, todo mundo pronto para entregar os seus trabalhos? Ô, professora, Fale. né, eu estava pensando, eu tenho um amigo meu, ele começou como hobby, na verdade, a fazer cerveja artesanal, Uhum. colocar até naqueles growler de plástico de 1 litro, né? Ele Uhum. fez uma série de investimento lá, aquelas panelas especiais para fazer cerveja, instrumentos de medição, Uhum. cilindro, enfim. A única questão que talvez, claro, vou lá levantar todos esses dados é que
problema só que tem que ser, claro, dois investimentos, né? Eu teria que cruzar com outra alternativa, né? Vincular com outra alternativa para ver qual seria melhor, né? Sim. Eu acho que é interessante, né, fazer a parte do caso, né, e a outra alternativa pode ser até mesmo assim, não usar esse dinheiro num projeto, né, e aplicar esse dinheiro no mercado financeiro. Se tu conseguires fazer bem feito, né, essa parte aqui do caso, né, da cervejaria, ou mesmo até dentro da cervejaria, né, ter diferente, por exemplo, botar uma estrutura física ou não, né, o modelo de negócio da cervejaria em si, né? Ele comentou assim, claro, uma comparação bem simplória, que a princípio, além, claro, a médio prazo, vale a pena se fazer cerveja em casa, porque o custo é bem menor do que tu comprar ela em, enfim, certas cervejarias de fatos artesanais, né? Custo por litro é menor tu fazendo em casa, né? E obviamente com todos os insumos, né? Ele fez uma cerveja especial lá, tipo IPA, então vai lúpulos, não sei mais o que, é bem bacana assim o processo em si, né? Sim. Não é algo simples, não é uma cerveja simples de se fazer, né? E o próprio invase, Tem, né, dessas garrafas de plástico, né, como fazer, é uma máquina especial, tem todo eu não sei se isso até ele tá bem mais caseiro, assim, mas esses insumos, assim, ele investiu bem, assim, ele pegou coisas de qualidade, digamos assim, né? De algo Sim. ruim, né? Não pode Mas, usar enfim, ele como, entendi. pode usar ele E como caso, sem problema. e esse formato de entrega, professora, tá escrito aqui como formato de relatório, né? Então, a gente Sim. faria um PowerPoint e por escrito, daí a gente enviaria por e-mail, é isso? É isso, eu vou abrir a sala no Moodle para entrega, né, do trabalho, e aí todo mundo deposita esse relatório lá. Tá. E a gente Na vai hora da ter. apresentação poderia ser PowerPoint e também se poderia também compartilhar a parte também Excel ali, da Zoom, parte Aham. que é interessante, explicando. Pode. Sim, fica bem bacana, porque fica fácil da gente ver todo, assim, né, dos cálculos e a origem dos dados. Tá. Então, eu acho que eu vou fazer esse levantamento, eu vou fazer daí, ou ver um outro investimento, ou até mesmo fazer essa correlação do que né, custaria consumir, fazer isso em casa, digamos assim, ou consumir isso externamente, né? Tempo, enfim, vou dar uma olhada, né? Tá, não, já fica bem, bem bacana e bem enquadrado aqui para fazer o trabalho. Bom, pessoal, então vamos dar início aqui à nossa último conteúdo que a gente tem, né, previsto na disciplina. E é algo até, né, complementar, né, à disciplina de engenharia econômica, que é a gente começar a introduzir um pouco o que é a estrutura contábil, né, das empresas. Isso é uma parcela aqui dentro da engenharia de produção, que a gente acaba pincelando um pouco aqui em engenharia econômica, depois em custos, em desempenho, em alguns momentos a gente vai trazendo, né, partes, né, desses conceitos fundamentais, eu diria, de estrutura contábil, né, realmente a gente ter isso, né, ter esse conteúdo, eu acho que é importante, vocês já estão com essa apostila disponível, e são conceitos fundamentais, tá? Para a gente entender realmente como é que se estrutura contabilmente uma empresa. Talvez muitos de vocês já tenham boa parte desses conceitos presentes, para outros vai ser novidade, mas é o básico, né? Realmente o fundamento assim de uma estrutura contábil de uma empresa. Isso é importante tanto para a gente conseguir entender, né, os problemas que a gente lida em engenharia econômica e depois também em custos, né, para a gente conseguir extrair os dados de forma correta e buscar o que a gente precisa para resolver os problemas de custos e de engenharia econômica, tá? Então, vou só dar um share aqui. Bom, basicamente, né, uma empresa estruturada em ativos, passivos e o patrimônio da empresa, né, onde os ativos, né, representam todos os recursos econômicos que essa empresa está utilizando.
Então, a contribuição, o potencial de contribuição, direta ou indiretamente, os fluxos de caixas equivalentes para a empresa. A gente pode ter como ativo todo o dinheiro que essa empresa tem em caixa, as ações, opções, títulos, ativos imobilizados, por exemplo, pode ser o estoque que essa empresa tem dentro da, enfim, guardado, né? Animais, se ela é uma fazenda, por exemplo, pode ter ativos animais, né? Então, tudo que a empresa possui, né, é um ativo. Se a gente pegar aqui a sala de aula da PUC, as cadeiras, o quadro, os computadores, todos são ativos, né? É tudo que a empresa possui tem que estar registrado contabilmente. A origem desses ativos, então, né, como a gente está pagando por esses ativos, ou já pagou, ou é um passivo ou é um patrimônio, né? Então, passivos são as obrigações, que significa que se, por exemplo, aqui da sala, as cadeiras, né, são um ativo, essa da PUC, se elas estão justificadas no passivo, significa que a gente ainda não liquidou o pagamento dessas cadeiras, né? No momento que elas já foram liquidadas, elas passam a ser um patrimônio, tá? Então, se eu estiver pagando, se a gente trocar as cadeiras aqui da sala de aula e eu estiver pagando em 24 meses, enquanto se está correndo esses 24 meses, elas são um passivo, uma obrigação que eu tenho com o fornecedor, né? Então, para todo ativo que a gente possui dentro da empresa, tem que haver uma origem, né? E essa origem pode ser uma dívida, e dívida pode ser algo que está em pagamento, em aberto, né, com os fornecedores, ou é algo que já é meu, né? Então, sempre há um equilíbrio aqui, né? Todo ativo tem um passivo, né? Então, a gente tem que ter sempre esse equilíbrio, né? As contas têm que fechar. Quando eu pego o demonstrativo da empresa, né? Tudo que soma, toda a soma do passivo tem que estar justificada, desculpa, toda a soma do ativo tem que estar justificada no passivo, né? Ou no patrimônio líquido, tá? E o patrimônio, então, né, a diferença, né? Então, quando a gente pega o total do ativo e desconta o passivo, esse saldo é o tamanho do patrimônio, que também representa as obrigações, né, que a empresa tem com o acionista, né, os sócios que realmente aportaram dinheiro. No momento que se aumenta, né, o patrimônio, significa, né, que tem mais dinheiro aportado dos sócios e provavelmente essa empresa está gerando maior resultado, né, e convertendo esse resultado em patrimônio, né, em rentabilidade para os acionistas. Se a gente for desenhar isso de uma forma aqui um pouco mais gráfica, a gente teria aqui os ativos, né, então, que representam todos os bens e direitos da empresa, e todo ativo sendo justificado, né, tendo uma origem em passivo, obrigações com terceiros, ou algo que é próprio da empresa, né? Quando a gente olha isso aqui, né, capital próprio, capital de terceiros, é uma forma, né, quando a gente calcular, por exemplo, algo que a gente já viu aqui ao longo do semestre, o custo médio ponderado de capital, né? Para a gente chegar na TMA das empresas, lembra que a gente aplicava a equação do custo médio ponderado de capital, do CMPC, que basicamente fazia a composição do custo do capital de terceiros com o custo do capital próprio, né? O balanço de uma empresa que apresenta, então, esses resultados de passivo, patrimônio e ativos, é uma origem, né, de dado para que a gente consiga calcular o CMPC de uma empresa, por exemplo, né, de capital fechado, uma empresa de pequeno porte. Toda empresa, né, é obrigada a estruturar o seu demonstrativo, né, os seus balanços aqui, e realmente apresentar, né, ativos, passivos e patrimônio. O que são receitas e ganhos, né? Conceito contábil, né? E é importante a gente ir diferenciando. Existem algumas diferenças conceituais, como a contabilidade aborda alguns termos, a engenharia e a administração, né? Então, dentro da contabilidade, receitas e ganhos sempre são um aumento do ativo em uma empresa sem aumentar o seu passivo por meio da entrega de um produto ou serviço, né? Então, por exemplo, o faturamento, né, que vai ser dado pela quantidade vezes o preço, arrendamento, eu vou arrendar um pedaço de uma terra, mudança do valor justo de ativos financeiros e passivos financeiros, mudanças de valor justo de propriedade para investimentos, já um incremento, né,
na companhia, né, um incremento no patrimônio, sem que seja gerado um passivo. Sem gerar uma dívida, houve um aumento do ativo. Custos. Custos de produção, incluindo, por exemplo, matéria-prima, salário com encargo de funcionários da produção, energia elétrica da fábrica, entre outros. É importante que, nesse nosso conceito de custo, principalmente depois para as disciplinas de custos 1, custos 2, que vocês avançam agora, custos a gente sempre enxerga como o uso do recurso de forma eficiente, né? Então, é o custo que diretamente é alocado à produção. Quando a gente fala em matéria-prima, aqui a gente gostaria de estar trabalhando custos realmente a matéria-prima consumida, né, para fazer esse computador, por exemplo, né? Eu não gostaria de ter que incorporar a essa informação de custo a parcela da matéria-prima que não é necessária, né? Que às vezes até eu tenho que comprar, porque eu não vende uma chapa de aço no tamanho exatamente que eu preciso, se compra um excedente, mas se entende que esse excedente é uma perda normal assumida aqui nesse processo de aquisição. Tá? Mas isso é algo que vocês vão estudar um pouco mais a fundo em curso, só estou começando a trazer um pouco esse conceito. Despesas e perdas, então, representam o decréscimo dos benefícios econômicos durante um período contábil e é o que se reduz do patrimônio líquido. Por exemplo, custos de venda, salários, depreciação, principalmente indiretos, né, à produção em si. E perdas é o item que se enquadra como redução do patrimônio, bastante atrelado a fatores externos, como incêndio, tornados, taxas de câmbio, desvalorização de papéis. E também, né, no meu caso, como eu estava trazendo a vocês, a gente pode entender como perda aquilo que a gente aceita pagar, né, porque faz parte, né, quase que inerente ao processo. Eu tenho que comprar mais matéria-prima do que eu realmente preciso utilizar, por uma questão até de como é que o fornecedor comercializa, né, esses produtos. Mas, né, aceito essa perda porque é a única forma, né, de comercializar, de produzir o meu produto. Então, como é que funciona, né? Digamos que aqui a gente tenha uma situação em que eu tenho uma empresa no período zero, em 30 dias. No período zero, essa empresa tem 15 mil reais no banco, ela tem 5 mil reais de terrenos, e em 30 dias, né, ela tem uma entrada aqui de 500 em material. Qual é a origem desse recurso? 500 ela está devendo, ela comprou esses materiais a prazo numa loja, né, então ela vai pagar em 30 dias, digamos, e o que ela tem no banco, o dinheiro que ela tem no banco e o valor do terreno, né, é o patrimônio da empresa. Ou seja, a soma aqui dos meus ativos equivale à soma de patrimônio mais passivo. Tá? Isso sempre, né? Sempre tem que haver esse equilíbrio entre ativo e passivo mais patrimônio. Deu certo. Desculpa, porque nós estamos resolvendo o computador da sala de aula. Bom, o que aconteceu nesse meio tempo? Né? A empresa fez um serviço e ela recebeu, né, 3 mil reais, então, por um serviço prestado. Então, houve um aporte de 3 mil no banco, né, por um serviço que ela prestou, e esses 3 mil reais entraram também no patrimônio. Então, de novo, se eu somar, né, a soma do ativo total, né, tem que ser equivalente a passivo mais patrimônio. Bom, o que são, então, as demonstrações contábeis, tá, pessoal? As demonstrações, então, são um conjunto de informações que são apresentados a usuários externos da contabilidade, composta pela posição patrimonial, né, que é o balanço, o desempenho, que é o demonstrativo de resultados, e os fluxos de caixas. As informações contábeis permitem analisar e concluir sobre a efetiva situação da empresa. Destaquei aqui o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e as demonstrações de fluxo de caixa e valor adicionado por serem os mais comuns. Mais comuns esses dois, né? Onde é o que a gente mais utiliza realmente para buscar informações financeiras e contábeis, né? E nos trazem aqui, a gente vai ver na sequência, uma forma, né, de entender realmente a situação contábil e financeira da empresa. Todas as empresas, né, no Brasil são obrigadas, né, a consolidar esses resultados, né, essas demonstrações contábeis.
Usualmente, né, empresas menores acabam fazendo isso através, né, de uma consultoria contábil. Empresas maiores costumam ter um departamento de contabilidade interno, né, e em algumas, né, demonstrações são, né, obrigadas apenas para empresas maiores, né, ou empresas de capital aberto. Tá? Empresas, né, que tenham um ativo maior ou igual a 240 milhões aqui de reais, ou receita bruta anual superior a 300 milhões, são obrigadas a divulgar seus demonstrativos em pelo menos 2 jornais de livre circulação no Brasil, né, bem como se submeter à auditoria externa. E essa, assim como as empresas de capital aberto, também tem que publicar no Diário Oficial. Essa auditoria também tem que ser trocada, né, de 3 em 3 anos. Tudo isso, pessoal, né, são práticas, né, são legislações aqui no Brasil para se evitar, né, qualquer atividade de corrupção. E também, né, é o que quem está habituado a ler o jornal, né, um dos motivos que seguido quase todos os dias tem um balanço de alguma empresa publicado na Zero Hora, Correio do Povo, enfim, jornais de livre circulação no estado. Tá? Então, voltando a essa imagem, né, a gente ainda pode estratificar essa informação de ativo e passivo em circulante e não circulante. O circulante é tudo que está correndo nos próximos 12 meses, curto prazo. Não circulante, né, contempla um período maior do que 12 meses, né, ou seja, né, estão mais concentrados no longo prazo. Tá? Então, com alguns exemplos de contas que frequentemente aparecem no ativo circulante. Caixa, equivalente de caixa, aplicações financeiras, contas a receber no curto prazo, estoques, despesas antecipadas, impostos a recuperar. E o que aparece frequentemente no não circulante? Aplicações financeiras também mais de longo prazo, contas a receber de longo prazo, empréstimos concedidos, despesas antecipadas, impostos a recuperar no longo prazo, realizável a longo prazo, contas de natureza similar das do ativo circulante, porém apresentam vencimento superior a 12 meses, investimentos imobilizados, bens de longa duração, permanentes, que não se destinam à venda, principal diferença, né, frente a um ativo biológico, né, que a empresa tem, agora as farmacêuticas têm muitos aqui, né, ativos biológicos. E como é que fica isso, né, dentro de um demonstrativo? Né? Aqui tem um exemplo, onde a gente, na verdade, abre, né, conta a conta. É bem comum, né, que se quebre em trimestres. Aqui, então, eu tenho o primeiro trimestre de 2015, o segundo e terceiro trimestre de 2015, porque trimestre também é usualmente o período onde a gente fecha os balancetes, né? Então, os balancetes consolidam o resultado de um trimestre. Tá? E aqui, então, a gente abre, né, o ativo total, como é que a gente usa essa tabela? Né? O ativo total é de 4.272.000, dos quais 1.900.000 são circulantes, 2.300.000 são não circulantes. E as contas aqui que estão contempladas dentro do item 1.02 são todas essas abaixo. Né? Assim como as contas que formam, então, o ativo circulante, a conta 1.01, são todas essas que estão com 1.01 na frente. Né? Então, ela sempre segue, né, essa legenda aqui uma legenda hierárquica de contas. Né? O que é importante também a gente olhar, né? A gente consegue, com uma tabela dessas, por exemplo, fazer análises, né, de crescimento do primeiro ao terceiro trimestre. Por exemplo, no primeiro trimestre aqui, em termos de caixa, essa empresa saiu de 677 mil para 400, né? Ela perdeu mais de 200 mil reais em caixa ao longo do ano. Porque está perdendo mercado, porque existe uma sazonalidade, qual é o motivo, né? Então, demonstrações como essa também começam a proporcionar, né, uma capacidade analítica. Alguma pergunta até aqui, gente? Passivo, então, passivo circulante, não circulante, segue uma lógica parecida, né? Então, os passivos circulantes são os capitais, né, de terceiros de curto prazo, vencíveis até o término do próximo exercício social.
Pode incluir, por exemplo, empréstimos e financiamentos, né, dívidas com fornecedores, obrigações com representantes, obrigações tributárias, salários e encargos sociais, adiantamentos de clientes, né? São exemplos aqui de contas que podem estar sendo apresentadas no passivo circulante. E não circulante, empréstimos de longo prazo, obrigações tributárias de longo prazo, dívidas de longo prazo, a soma de passivo circulante e não circulante, temos o total de capital de terceiros, né, que nos permite analisar o tamanho do endividamento da empresa, né? Então, isso é algo que já dá para começar a ter essa sensibilidade, né, pessoal? Se os ativos representam tudo que a empresa tem, né, e passivo ou patrimônio líquido é a origem, então, desse ativo. Se 80%, né, dos ativos está justificado por passivo, significa que 80% dos ativos da empresa são dívidas. Isso é ruim? Não necessariamente. Tá? A gente vive um modelo de negócio que muitas vezes os negócios giram através, né, de realmente se ter muitos ativos que estão, né, ainda em pagamento, estão, né, em dívidas com fornecedores e são justificados por passivos. Então, um exemplo completo, né, a gente já tinha visto aqui a parte do ativo, né, desculpa, antes a gente estava vendo o ativo, agora aqui aparece, então, o passivo circulante nos 3 trimestres, o não circulante e o patrimônio líquido. Então, se a gente somar, né, os 2.173.000, né, que é o total do patrimônio líquido, com o total do passivo, a gente tem que chegar, né, no total do ativo. Tá? Então, a cara aqui, né, da demonstração fica nesse formato. E o patrimônio líquido, então, que representa a diferença, né, entre ativo e passivo, é a obrigação, então, que essa empresa tem com os sócios, né, com os acionistas. O capital social é um dos principais itens, né, que está dentro do patrimônio líquido, que representa realmente o investimento dos sócios na entidade aqui. As reservas de capital, então, são os valores recebidos dos sócios que são jogados diretamente para o patrimônio líquido, ou seja, né, os sócios estão reaportando mais dinheiro no patrimônio. Ajustes de avaliação patrimonial, ou seja, né, se entende que aquela empresa passa a ter um incremento de valor de mercado. Reservas de lucros, então, lucros gerados pela empresa e retidos por várias razões, por exemplo, legais, parcela que a legislação impede que seja de fato distribuída. Ações em tesouraria e prejuízos acumulados quando a empresa já está numa situação não favorável, né? Bom, gente, isso que a gente estava olhando era, né, uma estrutura de balanço, que nos permite enxergar o todo da empresa, né? Não nos permite tanto enxergar como é que essa empresa está indo em termos de receitas, custos, né? E o demonstrativo de resultados do exercício, coloquialmente conhecido aqui como DRE, é o que traz essa fotografia, né? Então, ele tem a finalidade exclusiva aqui de apurar o lucro ou prejuízo no exercício, ou seja, né, quanto que a empresa ganhou ou perdeu com os seus sócios. Engloba as receitas, despesas, ganhos e as perdas do exercício, apurados por regime de competência, independentemente, portanto, né, de seus pagamentos e recebimentos. Uma forma simples da gente entender o DRE, né, ele contempla, então, a receita bruta de vendas, né, que pode ser dada pela soma de venda de produtos e vendas de serviços. Tirando as deduções, né, eu vou ter devoluções e abatimentos de impostos e vou chegar na receita líquida de vendas. Na receita líquida de vendas, se tira o custo dos produtos vendidos, se chega no lucro bruto. A partir do lucro bruto, então, se tiram despesas com vendas, despesas administrativas, outras receitas que possam, né, estar contempladas na empresa, e se tem o resultado antes das despesas e receitas financeiras. Se tira, então, despesas ou receitas financeiras, e se chega, finalmente, no lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social. Tira imposto e contribuição social, finalmente, lucro líquido do exercício, né? Então, o DRE nos permite tirar essa fotografia do que aconteceu numa empresa. Então, por exemplo, a gente tem aqui, de novo, nos 3 trimestres,
isso que é exatamente essa estrutura, né, que estava aparecendo no outro slide. A receita total, né, da venda de bens e serviços, custo desses produtos vendidos, resultado bruto, diferença entre eles. Despesas e receitas operacionais, despesas com vendas, despesas gerais administrativas, honorários, enfim, todas as contas. Resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Vai ser o resultado que eu tinha lá no 3.3, menos, né, todos esses caras aqui, né? A partir do resultado antes dos resultados financeiros e tributos, a gente subtrai, então, os resultados financeiros, os resultados receitas financeiras, chega, né, no resultado antes do lucro, tira os impostos, né, e finalmente se chega no lucro, né, ou prejuízo acumulado, ou no resultado líquido aqui do exercício. Nessa empresa, a gente pode ver que ao longo dos trimestres, né, aquilo que a gente viu no balanço, que houve lembra que eu comentei, estava se configurando uma redução de receita, né, dentro do ativo, está aqui aparecendo, né, o lucro caiu bastante, né, e se a gente voltar lá naqueles outros slides, o nosso caixa aqui caiu também, né, significativamente no terceiro trimestre, o que possivelmente impactou para essa queda, né, brutal aqui no resultado, que vinha em 30 mil, foi a 42 mil e caiu para 11.500, tá? Ou seja, né, esses números, gente, vistos de forma isolada, eles nos dizem muito pouco. Mas como a gente começa a cruzar as informações de um demonstrativo com o outro, começa a fazer essa análise que a gente chama análise horizontal ao longo do tempo, né, o que está acontecendo com essa empresa, começa, né, a gente conseguir usar os resultados, né, dos demonstrativos contábeis para se fazer gestão. Então, a análise, né, dos balanços encontra seu ponto mais importante aqui no cálculo e avaliação do significado de quocientes, relacionado principalmente itens e grupos do balanço e da demonstração de resultados, que é isso que a gente começou a fazer ali de uma forma bem simples, né? Retrata o que aconteceu no passado para fornecer bases para inferir o que poderá acontecer no futuro e, principalmente, né, para orientar a tomada de decisão e a gestão financeira e contábil das empresas. Tem como objetivo analisar o desempenho econômico e financeiro de uma empresa em determinado período passado para diagnosticar sua posição atual e produzir resultados que sirvam de base para a previsão de tendências futuras. E o uso de índices constitui a técnica mais comumente empregada nesse estudo contábil. Nesse sentido, né, um índice isolado dificilmente contribui com informações relevantes para o analista. Mas os índices, né, conjuntos começam, sim, a dar direcionamentos, né, para, principalmente, subsidiar o processo de tomada de decisão. Tá? Os índices, então, podem ser índices financeiros, econômicos e econômico-financeiro. Os financeiros estão relacionados às contas, né, e grupos do balanço, os econômicos do DRE e econômico-financeiro, os que fazem um mix, né, entre balanço e DRE. Acabei antecipando já esses dois termos, né, análise vertical e análise horizontal, mas ambas nos permitem aqui, então, entender a vertical muito a representatividade de cada uma das contas dentro da estrutura contábil, e a horizontal nos permite, né, fazer essa avaliação temporal de se a empresa está melhorando, piorando, né, de um período para o outro. Olhando, né, e aí a gente vai usar aqui esse balanço como exemplo, ele está aqui nessa apostila, né, de vocês. Deixa eu só abrir o Moodle para direcionar um pouco. Dentro do Moodle, nessa seção aqui contábil, pessoal, ele está aqui. O material, o balanço de referência e esses exercícios, né, estão usando aqui, né, esse balanço como todos os resultados que a gente vai começar a ver aqui no material estão usando esse balanço que está aqui nesse PDF, né, para quem quiser acompanhar. Tá?
Mas, basicamente, aqui temos, então, um balanço, né, patrimonial. Então, tem o ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante, patrimônio, e o DRE, já de uma empresa, né, onde o DRE está composto aqui pela receita bruta, receita líquida, resultado bruto e, finalmente, né, resultado líquido do exercício. Bom, usando, então, esse DRE como exemplo, a gente vai entender aqui como é que a gente pode fazer análise vertical e horizontal, né, dessa empresa. Então, a análise vertical analisa a estrutura, né, verificada nos diversos elementos das demonstrações contábeis. No balanço patrimonial, a análise vertical toma como base o total do ativo e o total do passivo. No DRE, a receita líquida. A análise horizontal... e um comentário importante. Se a gente usar bases nominais ou bases reais, ela vai ter a mesma interpretação, porque a gente está olhando valores sempre de um mesmo período, né? O que não é verdade na análise horizontal. Quando eu estou fazendo análise horizontal, corrigir os valores a valor presente é sempre uma etapa a ser feita, né? Porque senão a gente vai estar usando valores de bases, né, com custos diferentes de um período ao outro e invalida, né, a nossa comparação. Mas, em resumo, a análise horizontal, então, ela nos permite analisar essa tendência, né? No balanço patrimonial, a análise procura identificar a tendência de crescimento ou retração das contas do ativo e do passivo, e no DRE, né, procura identificar prioritariamente a tendência de comportamento das receitas, dos custos e das despesas. Então, por exemplo, se a gente pegar aquele nosso demonstrativo, né, que tem 3.618 de receitas líquidas, qual é a representatividade dos custos? Os custos são 31%, né? Estou dividindo aqui 1.154 por 3.618. As despesas têm um peso de 47%, né? Os 1.700 sobre 3.618. E assim a gente vai fazendo, né? E o indicador mais importante aqui é o resultado líquido, né? Quanto de tudo que entrou, eu converti em resultado. Essa empresa transformou em lucro líquido 14% das suas vendas e 87% foi consumido foi usado, né, para cobrir custos e despesas aqui ao longo, né, desse período. Se eu for trabalhar uma análise horizontal, né, a gente vai sempre comparar períodos. Aqui eu tenho o 31 de dezembro de 2015 com o 31 de dezembro de 2016. Então, de 15 para 16, né? Qual foi a mudança no total do ativo circulante? 1.463 sobre 1.322 dá 110,6, ou seja, de 2015 para 2016, essa empresa aumentou 10,6%, né, o total do ativo circulante. O ativo não circulante, ela aumentou em 1,5%. O passivo circulante, né, ela aumentou em 10%, passivo não circulante em 9%, patrimônio 2%. Só olhando, né, esses números, pessoal, rapidamente a gente pode olhar isso aqui e dizer, bom, essa empresa aumentou o ativo, aumentou, mas esse aumento está em dívida, né, porque patrimônio aumentou muito menos do que dívida, né? Dívida, lembrando aqui, é passivo, né? Então, é esse tipo, né, de sensibilidade aqui que a gente começa a ter que desenvolver, né, no momento que a gente vai criando essa maturidade contábil. E, de novo, né, eu acho que para alguns de vocês deve estar sendo é a primeira vez que estão tendo contato com isso, outros, né, já lidam com isso, porque, enfim, trabalham na empresa da família, porque já trabalham na área financeira de uma empresa, isso que faz parte da rotina, né, contábil financeira. Mas, aos poucos, né, independente da área de atuação, são terminologias aqui e sensibilidade que a gente tem que começar a desenvolver e que devem, né, ser bastante fáceis aqui, ágeis, né, nessa interpretação. Tá? Além disso, pessoal, a gente costuma usar para avaliar, então, contabilmente uma empresa, 4 níveis de indicadores. Tá? Esse material que está com vocês tem todos os indicadores, né, e exemplos. Eu vou passar por eles aqui brevemente,
Mas o meu maior convite é que todo mundo experimente, né, calcular esses indicadores com o exercício exemplo que eu deixei aqui dentro da apostila, para realmente ter esse primeiro contato, né, com mexer num balanço, tirar as contas do balanço, pensar sobre o que elas representam, porque é um monte de indicador, né? E vou reforçar, eles isolados dizem muito pouco, né? O segredo aqui da avaliação contábil está no cruzamento de vários indicadores. Tá? Então, tenham, né, tirem um tempinho na semana por vocês, né, para realmente consolidar aqui essa introdução, né, a alguns conceitos contábeis, para realmente se colocar aqui no papel de calcular esses indicadores e tentar decifrar o que eles estão querendo dizer. Tá? Então, indicadores de estrutura de endividamento, né, eles são usados para analisar a estrutura das fontes passivas de recursos de uma empresa e indicam quanto de recursos próprios de terceiros são utilizados para financiar os ativos da empresa. Aqui nos diz, né, o quanto está em dívida e o quanto é da empresa. Liquidez nos diz basicamente a capacidade que essa empresa tem de pagar suas dívidas. Em resumo, é isso. Né? Qual é a capacidade de ela pagar as dívidas que ela tem hoje, em 30 dias, em 1 ano, em 5 anos. Atividade. Bastante voltados, né, à mensuração de ciclos operacionais, né, desde tempo entre adquirir, entre pagar um fornecedor e receber um produto, por exemplo. Então, esses indicadores de atividade para a gente, no direito de produção, são bem importantes, assim, são bastante relacionados com a gestão da produção como um todo. E indicadores, finalmente, os mais comuns, né, de rentabilidade, que visam dizer, então, se a empresa está gerando resultado. Né? Então, o primeiro indicador de estrutura, relação de capital de terceiros sobre o ativo. Né? Basicamente, se eu dividir o total de capital de terceiros sobre o total do ativo, sendo que capital de terceiros aqui é a soma de passivo circulante e não circulante, isso indica, né, qual é o percentual de obrigações da empresa no ativo. Né? Quanto menor, melhor, né? Porque significa, né, que menos da empresa está em dívidas, né? Ela tem mais patrimônio. Se for igual a 0,6%, por exemplo, significa que 60% dos ativos são justificados por dívidas. Participação de capital de terceiros, né, em relação a um patrimônio líquido. Então, se a gente fizer a relação do tamanho da dívida para o tamanho do patrimônio, né, vai nos trazer a resposta de quanto de dinheiro emprestado a empresa pegou para cada R$1 do patrimônio. Tá? Se o resultado for 0,7, por exemplo, indica que para cada R$1 de recursos próprios investidos na empresa, 0,7 de dívidas foram captados. Em princípio, um resultado superior a 1 denota maior grau de dependência financeira da empresa em relação aos recursos de terceiros. Com certeza, se a gente tem aqui um resultado maior que 1, é uma empresa que tem menos capacidade de pagamento, né, de liquidez das suas dívidas. O que atualmente, pessoal, não é algo raro. Né? No atual formato como as empresas surgem, isso mudou muito. Se a gente for pegar 30 anos atrás, eu sempre falo do livro do Knight, fundador da Nike. É um livro maravilhoso que conta a história, né, da dificuldade, do sofrimento para ele que foi conseguir acesso a capital, mesmo ele sendo filho do dono do banco, porque ele não tinha patrimônio. Né? Ele vendia tênis trazido da China, logo ele não tinha nem um escritório, né, nos Estados Unidos, e como é que o banco ia dar dinheiro para ele se ele não tinha patrimônio? Né? Então, parece hoje uma coisa distante da realidade, mas não, né? As empresas sem patrimônio não conseguiam acesso a capital. Né? Hoje, qual é a startup que começa com patrimônio? Né? Elas recebem um aporte muito grande, né? E é comum a gente ter empresas com patrimônios cada vez menores, pelo menos patrimônios físicos, né? Acabam desenvolvendo patrimônios intelectuais gigantescos, de valores de mercado multibilionários, né, pelo sucesso das empresas, principalmente de tecnologia, mas para chegar lá, né, fazem um passivo muito alto, e mesmo assim é um modelo de negócio de muito sucesso. Então, essa relação de ter uma relação de passivo muito alta frente a um patrimônio, ser uma coisa muito ruim,
cuidado, nem para todos os modelos de negócio, né? Principalmente modelos de negócio mais atuais, mais disruptivos. Isso às vezes é a forma de fazer acontecer, né? E realmente criar negócios de altíssimo sucesso. Imobilização de recursos permanentes, então é a relação entre o ativo não circulante, então ativo de longo prazo, sobre o passivo não circulante mais patrimônio, e indica, então, quanto que a empresa aplicou no ativo permanente para cada 100 de patrimônio. Quanto menor, né, melhor. Bem menos usado esse indicador. Aqui está, né, só o exemplo dos cálculos que eu comentei para vocês. Se vocês pegarem, né, o balanço ali que está no Moodle, né, no PDF, e extraírem os dados, vocês vão chegar, né, nesses exatos resultados aqui. Tá? Vou passar para depois que vocês possam fazer o exercício. Capital circulante líquido, bem simples, diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Então, indica a folga de capital depois de cobertas as dívidas de curto prazo. Né? Se for negativo, significa que a empresa tem muita dificuldade de pagamento. Né? Os indicadores depois de liquidez não vão ser bons. Capital circulante líquido, né? Como é que a gente pode elevar esse indicador? Então, eu posso vender, né, elementos do ativo permanente, eu posso buscar empréstimos de curto prazo. No ano passado, a gente viu muitas empresas na situação. O que a gente viu, principalmente empresas de pequeno e médio porte, empresas que não tinham dinheiro para pagar os salários dos seus funcionários, né? Mesmo com todos os esforços feitos. O que o governo fez? Né? O governo concedeu linhas de crédito, quem lembra um pouquinho do ano passado, de empréstimo com taxas de juros baixas para esse tipo de empréstimo, né? Não sejam tão baixas assim, mas baixas para esse tipo de empréstimo, para que as empresas pudessem captar para quitação de custo fixo, né? Custo com salário. Tá? Ou seja, isso quer dizer, eu, empresa, com o que eu gero de receita no mês, não pago o meu custo fixo do mês. Né? Isso em 2020 foi a realidade de muitas empresas, né? Dispenso comentários do porquê. E as empresas, né, tinham lá um capital de giro de 3 meses, cá estamos, 1 ano e meio após, a situação ainda não está plena, né, longe disso, mas, enfim, então, estourou, né, as empresas não tinham mais fôlego de capital de giro, não estavam funcionando a plena, né, demitiram algumas pessoas, mas não todas, né, e, enfim, se mantiveram vivas, não conseguiam pagar os seus salários, foram à Caixa Federal, usaram essas linhas de crédito que o governo concedeu para que pudesse, né, ajudar as empresas a se manterem vivas, né, e principalmente as pessoas empregadas, né, de alguma forma, mesmo com salários reduzidos, com todos os ajustes, mas que tivessem emprego. Né. Então, é um exemplo claro disso aqui, né, onde o ativo circulante não supre as dívidas de curto prazo. Tá? Indicadores de liquidez. A liquidez geral é o indicador mais básico de liquidez, que basicamente, então, indica quanto que a empresa possui no ativo circulante, realizável a longo prazo, para cada R$1 de dívida total. Né? Quanto maior, melhor. Né? Significa que ela tem maior capacidade de pagamento de dívidas. Esse é o geral. Índice de liquidez corrente, né? É a capacidade, então, da empresa pagar, né, as suas dívidas aqui do curto prazo, né? Ativo circulante sobre passivo circulante. Quanto maior, né, melhor, mais dinheiro ela tem para as dívidas de curto prazo, né, que ela estabeleceu. Liquidez seca. Se eu tirar os estoques, porque querendo ou não, o estoque não é dinheiro, né, moeda, que é um estoque, para eu liberar dinheiro, preciso vender. Né, o quanto eu tenho realmente de, né, ativo circulante versus, né, o passivo circulante, quanto que eu consigo pagar as minhas dívidas de curto prazo. E a imediata se eu tirar o dinheiro disponível, né, pegar só o dinheiro disponível e aplicações financeiras, ou seja, o que eu tenho de dinheiro mesmo, que amanhã eu converto em moeda e pago, é o índice aqui, né, de capacidade de pagamento imediato de dívida. Mesma história aqui, né? Então, nesse slide estão os índices de liquidez calculados para aquele balanço de exemplo. Né? Em resumo, essa empresa que tem uma boa capacidade de pagamento de dívida,
exceto a imediata, né? Mas isso é bastante raro, né? A empresa tem uma boa capacidade de pagamento imediato, no demais, sim, ela consegue pagar, né, bem as dívidas. Indicadores de atividade, né? Então, o primeiro deles, prazo médio de renovação de estoques, que multiplica, então, quanto se tem de estoque, vezes 360 dias por ano, dividido pelo custo do produto vendido. Indica, então, o número de dias, em média, no qual se efetua uma renovação dos estoques, tá? Quanto maior for esse índice, maior o prazo em que os diversos produtos permanecerão estocados, e, em consequência, mais elevadas serão as necessidades de investimento em estoques. Esse indicador mede a eficiência com que os estoques são administrados e a influência que exercem. Isso ser grande, bom ou ruim, né? O que é o ideal desse indicador? Depende, tá, pessoal? Depende de que empresa é, né? Se é uma empresa que opera num sistema Lean, ela quer o menor possível, não sei o quê, né? Ela quer estoque zero. Se ela é uma empresa fordista, né, ela quer estoque, né? Então, começam a aparecer indicadores aqui que estão diretamente relacionados ao modelo operacional de produção que a empresa está adotando, para a gente poder avaliar, né, se um resultado alto ou baixo é bom ou é ruim. O giro de estoque, então, vai ser, né, o número de vezes que o estoque gira no ano, né, vai ser, então, dado pelo 360 dividido por essa medida. São indicadores que o Lemos discute bastante com vocês em TCP, se não me engano. O prazo médio de recebimento das vendas, então, é dado por um número de clientes médio, vezes 360, sobre a receita líquida, e indica o número de dias, em média, no qual se efetua a cobrança dos clientes. Se esse número é pequeno, significa que a gente tem muitos recebimentos, né? Se ele é grande, né, é mais espaçado. O giro do ativo, então aí começam já os indicadores de rentabilidade, é a receita líquida sobre o total do ativo médio e indica o número de vezes que as vendas representam em relação ao ativo total da empresa. Quanto maior, melhor. A margem, talvez um indicador mais tradicional, lucro líquido sobre a receita líquida, indica, então, o ganho líquido percentual sobre as vendas líquidas. Quanto maior, melhor, né? Se a margem, por exemplo, né, operacional for de 20%, entende que 80% das receitas de vendas foram utilizadas para cobrir custos e despesas operacionais, restando somente 20% para as receitas dos acionistas de forma de lucro líquido. É o mesmo indicador que a gente calculou antes, quando resultou em 14%, né, no exemplo dos slides do início da aula. O retorno sobre o ativo, também um indicador muito utilizado, né, que indica, então, quanto que a empresa obtém de lucro para cada 100 de investimento em ativo total da empresa. Basicamente, é dado pelo lucro líquido sobre o total do ativo médio, né? E, como critério de decisão, o retorno, né, sobre o ativo pode ser interpretado como custo financeiro máximo que uma empresa poderia incorrer em suas operações de financiamento. Evidentemente, se uma empresa consegue obter um retorno de 15% ao ano em seus investimentos, nos seus ativos, os custos de seus financiamentos não podem superar o percentual, né? Então, o ROA, tá, pessoal, pode ser um indicativo aqui de TMA, né? Em resumo, é isso que a gente está dizendo. Então, aqui está o exemplo também do mesmo balanço, né? E, no caso, financiamentos devem ter taxas inferiores sempre a 29% nessa empresa. O retorno sobre o patrimônio líquido, finalmente, então, indica a rentabilidade do acionista, ou seja, o percentual de retorno em relação ao patrimônio médio investido. Quanto maior, melhor. Deve, né, quando a gente está fazendo uma análise de investimento e realmente quer utilizar, então, uma taxa mínima de atratividade que represente a rentabilidade dos acionistas, esse é o nosso indicador, né? O RPL vai ser o indicador que vamos usar, então, para indicar, então, a taxa mínima de atratividade. Também temos ali o mesmo exemplo. Tá?
EBIT, né, o lucro antes dos impostos, o AGIR, né, o resultado operacional, logo não inclui resultado financeiro, dividendos, juros sobre o capital próprio, né, e impostos e contribuições. É um dos indicadores que a gente calcula no DRE, né, então antes de entrar as partes de receitas e despesas financeiras e tributação, a gente encontra o EBIT. Por que ele é um indicador importante, pessoal? Porque ele dá realmente o resultado que essa empresa está tendo com a operação dela, né? Tirando a possível rentabilidade que ela pode ter com investimentos, né, no mercado financeiro, o que ela gera de resultado? Só tem um exemplo. Agora, o EBITDA, né, aí sim, ou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, representa a geração operacional de caixa da empresa, ou seja, quanto que a empresa gera de recursos apenas em suas atividades operacionais, sem levar em consideração os efeitos financeiros de impostos. Concentra as informações na operação e na capacidade de empresa em gerar caixa. É a principal razão para a exclusão de receitas e despesas financeiras, posto que não representam vínculos com a atividade, embora sejam muitas vezes inevitáveis ao fomento da atividade. Exclui também do seu efeito, apesar de serem itens operacionais, porém não impactam diretamente no fluxo de caixa, depreciação e amortização. Então, esse sim, né, é a empresa funcionando, né, o que ela gera, ela se paga, né, hoje ela está se pagando só com a operação, esse que está respondendo o EBITDA. Então, se eu pegar o lucro líquido, né, as participações e tirar a depreciação e amortização, eu tenho EBITDA e eu consigo, né, dizer se essa empresa está ou não está gerando resultado com a própria operação, né, tirando qualquer retorno, né, qualquer receita advinda, né, de investimentos financeiros. Pessoal, dito isso, né, o que eu comentei para vocês é um assunto, né, diferente do que a gente vem estudando até agora, que tem muito mais raciocínio, assim, de, né, lógico, interpretação. Esse aqui é bastante duro, a contabilidade tem essa característica. E o meu convite, então, é que todo mundo, né, faça aqui, né, se coloque a fazer, então, os exercícios do final aqui dessa apostila, que é o exercício 7 e 8, tá? Que basicamente está convidando vocês a fazer análise vertical e horizontal e depois, né, calcular indicadores de estrutura, liquidez e rentabilidade e o custo de oportunidade usando aqui, né, o balanço que está disponível. Tá? Perguntas, gente? Bom, pessoal, então, se não temos, na semana que vem, a gente tem a nossa avaliação, né? Então, atividade de avaliação 2, né? Que é junto com o trabalho, né? Uma das notas aí que compõe a nota final, então, de vocês, né? E depois, então, na semana que vem, então, temos esse trabalho de avaliação e daqui a 2 semanas a apresentação dos trabalhos, né? E basicamente se encerra a disciplina, né? Semana que vem, então, no início da aula, né, às 5h30, eu vou já disponibilizar, eu vou entrar, né, também às 5h30 para ver se alguém tem alguma dúvida, mas basicamente, né, o tempo é dedicado para que vocês possam, né, realizar o trabalho. E aí sim, daqui a 2 semanas a gente tem aula aqui, encontro de novo para apresentação em si dos trabalhos. Uhum. Alguma pergunta, gente? Acho que não, senhora, tá tranquilo. Então, tá. Agradeço a todos, então. Convido, né, para fazer o exercício de contabilidade. Eu pessoalmente acho um conteúdo bem menos interessante do que as outras aulas que a gente estava discutindo, mas super importante, né? E só realmente se colocando na posição de, né, pegar o balanço, extrair os dados
que se começa a adquirir um pouco essa habilidade, né, com essas nomenclaturas, né, e indicadores que são bastante importantes para a gente fazer essa análise empresarial. Então, bom final de semana a todo mundo, né? Qualquer dúvida aí dos trabalhos também, por favor, né, me procure. Estamos aí na disposição. Professora, para te fazer pergunta.